A Terra atingiu a incrível marca de 8 bilhões de habitantes no ano de 2022. Um ano de tantas transformações, guerras, conflitos, doenças, aparições estranhas no céu, entre muitas outras coisas. Mas também aconteceu algo que passou despercebido pela grande maioria das pessoas, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma profecia bíblica que foi cumprida esse ano e que tem afetado a vida de milhões de pessoas sem que elas percebam. Se você quer saber qual profecia é esta, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para descobrir, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, trazendo conteúdos relevantes e orando também pela sua vida. Amém? Vamos começar. Irmãos, por mais que a Bíblia tenha sido escrita milhares de anos atrás, ela continua sendo o livro que mais acertou sobre os tempos que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. As profecias descritas na Palavra de Deus têm se cumprido e se tornado realidade em nosso meio, e nós não podemos mais ignorar os seus avisos. Mudanças climáticas, terremotos, tempestades, pandemias e guerras são apenas alguns exemplos do cumprimento das profecias bíblicas no nosso tempo. Mas uma profecia bem específica também está sendo cumprida diante de nós e muitos ainda continuam brincando. Esta profecia está no livro de 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Veja só o que está escrito. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha isso, irmãos. Quando nós olhamos para os últimos anos, podemos ficar impactados com as notícias sobre o que vem acontecendo no mundo. E na grande maioria dos casos, são pessoas que tiraram a vida das outras a troco de nada, simplesmente por egoísmo, avareza e arrogância. E por mais que esta passagem da Bíblia tenha sido escrita há muito tempo atrás, não é difícil olhar ao nosso redor e se deparar com homens e mulheres com essas características. São pessoas que a todo tempo são incentivadas a se tornarem arrogantes, amantes de si mesmas, colocando seus interesses à frente de todas as coisas. Essa profecia ganhou ainda mais força com o avanço das redes sociais, onde pessoas fazem questão de compartilhar uma vida de aparências, mostrando beleza e status na esperança de ganhar atenção. E eu quero focar em um ponto muito importante dessa profecia: a arrogância em forma de ostentação. Nós vemos o tempo todo pessoas nas redes sociais ostentando carros, mansões, barcos, entre outras coisas de alto valor, e usando esses objetos para se autopromover, como se todas as conquistas viessem somente da força do seu braço ou da sua inteligência. A verdade é que muitas pessoas se tornam arrogantes por causa dos seus bens, e essa é uma característica totalmente detestável aos olhos do Senhor. O motivo é que por trás da ostentação existe um princípio satânico, um sentimento sujo que foi feito para destruir a vida das pessoas. Ostentar significa trazer grande exaltação para si próprio, ou seja, se tornar alguém com grande orgulho de si. E esse foi o mesmo sentimento que fez Satanás ser expulso do céu, onde ele queria se vangloriar e receber toda a adoração. Um sentimento que Deus não se agrada, porque quem faz isso está querendo tomar a posição do Senhor. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 16. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Irmãos, o alerta é muito claro de que o orgulho é um sentimento que todos nós devemos evitar. A posição de glória e adoração devem pertencer somente a Deus e não a objetos, títulos ou pessoas. E eu vejo muita gente por aí pedindo e clamando a Deus para melhorar de vida, para conseguir um emprego melhor ou até para ser promovido no trabalho. Mas muitas pessoas se esquecem de Deus quando tudo isso acontece. Muitas pessoas caem na armadilha de se tornarem orgulhosas quando passam a melhorar de vida, como se elas fossem dependentes de Deus somente quando elas estão em necessidade. E elas então trocam a adoração ao Senhor pela adoração aos seus objetos, aos seus bens materiais. Elas acabam trocando o tempo de dedicação ao Senhor para se dedicarem a fazer mais e mais dinheiro e depois ostentar toda a sua riqueza, satisfazendo a vontade de se sentir superior. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pergunta para você refletir.
Se Deus te abençoasse com uma grande quantidade de dinheiro, qual seria o seu comportamento? Você continuaria buscando a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas, ou você ficaria somente usufruindo daquilo que você recebeu? Eu vou te mostrar aqui um exemplo de alguém que começou a se comportar diferente quando teve tudo o que desejava em suas mãos. Este homem foi o rei Nabucodonosor, um governante muito poderoso do seu tempo que deixou o orgulho crescer no seu coração e começou a querer receber glórias e honras para si mesmo. Mas como eu falei anteriormente, o orgulho é um sentimento que Deus abomina e por essa razão aquele rei sofreu graves consequências. E veja só o que Deus fez com ele, está escrito no livro de Daniel, capítulo 1. Olha o que está escrito. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha isso, irmãos, um rei que desfrutava de manjares e riquezas, tinha tudo aos seus pés e foi colocado para viver junto de animais para comer capim. Isso mostra que a queda de uma pessoa que se coloca em um pedestal é muito humilhante e com certeza ela pode ser evitada. E a razão pela qual Deus puniu aquele rei foi para que ele finalmente entendesse que somente o Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. E esse é um exemplo para todos aqueles que começam a ficar orgulhosos assim que começam a mudar de vida. Irmãos, nós temos visto cada vez mais o espírito do anticristo operando para desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Eu sei que você já deve ter percebido que cada dia mais os artistas estão compondo músicas que exaltam o corpo e colocam a sexualidade como um troféu a ser mostrado com orgulho. Uma verdadeira adoração aos corpos está sendo implementada em nossa sociedade e muitos estão caindo nesta armadilha. Tem muitas pessoas que frequentam academias, não com o desejo de se tornar saudáveis, mas com o intuito de se tornarem mais atraentes, mais sensuais, tudo para mostrar o seu corpo perfeito nas redes sociais. E infelizmente o orgulho está mais forte do que nunca, e a Bíblia é muito clara ao afirmar que essas pessoas, se não se arrependerem, receberão a recompensa das suas obras más. O lugar da adoração a Deus não pode ser substituído por corpos, status ou riquezas. Veja só o que está escrito. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém, irmãos? Aqui a palavra é muito clara ao afirmar que Deus vai se opor contra qualquer pessoa que carrega o sentimento de orgulho. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Mas você pode até se perguntar, mas pastor, eu não posso então ter muito dinheiro? Isso automaticamente vai me tornar uma pessoa orgulhosa? Irmãos, existem alguns pontos que nós devemos observar antes de dar essa resposta. Muitos acreditam na falsa afirmação de que todo mundo que é rico não vai ser salvo, principalmente pelo que Jesus disse em Mateus capítulo 19, o versículo 23. Ele disse assim: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nessa passagem aqui, parece que Jesus está condenando ao inferno todas as pessoas ricas. Mas a verdade é que ele está se referindo àquelas que possuem um amor muito maior aos seus bens do que a Deus. Quando uma pessoa rica cai na armadilha de depositar toda a sua confiança nos seus bens materiais e na sua capacidade de ganhar ainda mais, ela acaba deixando de buscar a Deus, de amá-lo sobre todas as coisas, e isso pode impedi-la de ser salva, porque ela não confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ela confia somente em si mesma. E é por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E além disso, o próprio Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus em todas as circunstâncias, seja no pouco ou no muito. E nós não podemos deixar que o pecado do orgulho e da ostentação nos escravize. As redes sociais podem ser usadas para muitas coisas boas, mas tudo depende de como nós usamos elas. Elas podem servir como uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual, com conteúdos que nos edificam e nos aproximam de Deus, mas existem pessoas que são arrogantes e que ficam usando a internet para o mal e para buscar glória para si mesmo. Então coloque a sua dependência no Senhor acima de qualquer coisa, pois é Ele que determina se nós vamos viver ou não no dia de amanhã, é Ele que pode abrir ou fechar portas em nossas vidas. E a promessa do Senhor em Provérbios capítulo 3 é que se você não confiar em sua própria capacidade, sua própria inteligência, mas confiar no Senhor de todo o coração, Ele endireitará as suas veredas. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe, envie para as pessoas no WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço.